Qual o impacto da síndrome de Burnout dentro da organização? Centro Paula Souza, ETEC Vasco Antônio Venchiarucci, classe descentralizada de Itupeva, técnico em administração, integrantes Camila Baron, Leidiane Mota, Maiara de Oliveira, Nayara da Costa, Tainara Oliveira. Então, o nosso agradecimento a todos os professores que encontramos nesta jornada, para cada conhecimento adquirido, em especial ao professor Renê, que nos ajudou e apoiou juntamente com o orientador Ednor a realizar esse trabalho de conclusão de curso. Com a nossa realidade econômica instável, avanço da tecnologia, poucos empregos e grandes exigências nas contratações, então muitos colaboradores acabam aí se submetendo a cargas horárias excessivas, onde muitas vezes prestam serviço 24 horas por dia, deixando de lado a família, a hora de lazer e o descanso. Então, com isso, a taxa de colaboradores que desenvolvem algum tipo de doença física e mental só vem aumentando e causando, então, a baixa rentabilidade e produtividade nas empresas. Essa pesquisa busca mostrar a necessidade de investir em profissionais e projetos de saúde, com foco nos colaboradores. Trazer uma reflexão aos chefes de empresa e colaboradores para que eles se saibam se respeitar, fazendo do ambiente de trabalho um local harmonioso. Então, com dados de uma revista de 2020, cerca de 30% dos brasileiros sofrem de síndrome de Burnout, onde se inicia após prolongados períodos de estresse, causando, então, exaustão emocional. Então, as empresas, elas têm que se atentar sobre estes desgastes emocionais e pressões desnecessárias. Então, com investimento na saúde dos funcionários, seja com palestras, psicólogos, atividades físicas, haverá mais disposição, produtividade e lucratividade. Então, esse estudo se baseia em pesquisas bibliográficas, pesquisa de campo, sites, revistas e entrevista com profissional que atua na área, onde a síndrome não afeta somente uma pessoa, mas a organização como um todo. Fundamentação teórica. O trabalho na história da humanidade. Carnot define trabalho como toda atividade realizada pelo homem que transforma a natureza pela inteligência. A diferença entre trabalho e emprego. O trabalho existe desde que o homem começou a transformar a natureza e seu ambiente ao redor. O emprego é mais recente, pois o homem vende a sua força de trabalho para o seu sustento e o sustento da sua família. A partir daí, surge a Revolução Industrial. Psicologia nas organizações. A psicologia estuda o que motiva o comportamento humano, como emoções, sensações e pensamentos, e é de suma importância, pois pode ajudar a diminuir conflitos dentro da organização, dando apoio à saúde mental do colaborador, mantendo o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, e, consequentemente, diminuindo as chances de ter a síndrome. Recursos humanos e gestão de pessoas. Recursos humanos ajuda a traçar estratégias para alinhar os colaboradores aos objetivos da organização, sem que o trabalho se intensifique, sabendo lidar com as pessoas sem se tornar uma estrutura rígida. A gestão de pessoas auxilia na questão de melhorias de métodos e técnicas com os colaboradores de todos os setores, para que trabalhem mais satisfeitos e tenham um maior resultado dentro da organização. Estudo de caso. A síndrome de Burnout, ela é um distúrbio relacionado ao emprego. Ela causa uma exaustão extrema, que é resultado de um trabalho desgastante, de muita responsabilidade ou sobre muita pressão. As pessoas que sofrem com essa doença, ela tem um sentimento de fracasso e insegurança, sem vontade de sair de casa, entre outros sintomas. No tratamento, normalmente a pessoa ela é afastada do cargo que ela está, né, afastada do seu trabalho, e ela passa por psicoterapia,
para ajudar a mudar os seus antigos hábitos, entre outras necessidades. Para a prevenção, é importante que as organizações invistam na capacitação profissional e optem sempre por boas práticas que se importem com o colaborador, cumprindo a carga horária de trabalho, descanso e alimentação. Como a pirâmide de Maslow influencia dentro das organizações em relação à síndrome? A partir do estudo da pirâmide de Maslow, é importante que é possível compreender que cada necessidade do ser humano influencia na motivação e no comportamento. Por isso, as empresas elas precisam incentivar seus colaboradores para que eles possam desempenhar melhor a sua função, como cursos, planos de carreira e uma remuneração justa. Temos então a pirâmide. Na base dela é a necessidade fisiológica, que é considerada necessária para a sobrevivência, que é o descanso, a alimentação, a moradia, entre outros. Temos logo acima a segurança, que exige de um ambiente de trabalho mais seguro, com uma remuneração, com uma boa remuneração e com estabilidade no seu emprego. Temos o relacionamento, que seria o amor, os amigos, a família, ter um bom convívio social. Logo acima temos a estima, que o próprio nome diz, seria você ter uma autoestima, você ter as suas conquistas e suas realizações, ter o reconhecimento profissional e pessoal. No topo da pirâmide temos a realização pessoal, que seria quando você atinge todos os seus objetivos, quando você está completamente realizado. Para que a síndrome, então, ela interfere nessa pirâmide, se você estiver com a síndrome. Entrevistas. Com dados publicados em uma revista, a entrevista com a jornalista Isabela Camargo e a diretora de operações Jaqueline Rocha. Isabela Camargo é a jornalista que trabalhava durante a madrugada. A mesma chegou a tomar remédio tanto para ficar acordada quanto para dormir. Com todo esse estresse que ela começou a sentir, ela procurou ajuda e foi diagnosticada com a doença. E em seguida já foi afastada do cargo. E logo depois ela foi demitida pela emissora. Ela chegou a ir atrás dos seus direitos. E a emissora foi obrigada a recontratá-la, mas a mesma fez um acordo com a emissora e se desligou definitivamente. Já a Jaqueline Rocha teve 2 apagões graves. Um, ela não sabia onde estava, o outro, ela estava abastecendo o carro e não sabia como voltar para a emissora. Sendo assim que ela trabalhava 12 anos. A mesma procurou ajuda depois dos 2 apagões e foi diagnosticada com a doença. Saindo do hospital, a mesma não levou muito a sério do que poderia ser, mas teve sintomas, náuseas e ataque cardíaco, porque ela tentou ir trabalhar ainda depois disso. Aí que ela percebeu que o assunto era muito mais sério. No dia seguinte, ela foi afastada pela psiquiatra. Foi realizada, no dia 3 de junho de 2020, uma entrevista com a psicóloga Thalita, moradora da cidade de Itupeva. A mesma falou que as empresas deveriam desenvolver palestra relacionada à patologia para que criem conhecimento sobre a síndrome, para saber o momento certo para procurarem ajuda. E também para incentivar as empresas a ter um psicólogo que faça dinâmicas de equipe e relacionamento social. E também deixou um recado para que não deixamos de procurar ajuda caso tenha alguns sintomas diferentes. Aqui temos um gráfico publicado pela revista Exame. Esse gráfico mostra a taxa de países com maior incidência de burnout, estando o Japão com 70% e o Brasil logo atrás, com 30%. A gente sabe que 72% da população brasileira sofre de algum tipo de estresse, 30% deles tendo o burnout como o principal elemento. Quem sofre de burnout trabalha em média 5 horas a menos do que as pessoas que não têm essa doença. Então é algo que realmente atrapalha a nossa economia de pessoas que têm essa síndrome. Conclusão. Conclui-se que o burnout faz mais parte do nosso cotidiano do que pudéssemos imaginar. A mudança está em nossas mãos, e essa taxa só irá diminuir quando as empresas implantarem mais programas com seus funcionários. Como também todos cuidarmos não só da nossa saúde física, mas sentimental e emocional.
como diz na pirâmide de Maslow, que é um grande exemplo. Só poderemos conseguir o sucesso profissional depois que cuidarmos da nossa saúde, corpo, mente. Só assim conseguiremos dar o nosso melhor na organização que estamos, para fazer um crescimento contínuo de empresa e empregado. Referências.